Já reparou que às vezes as promessas de Deus que nós encontramos na Bíblia parecem tão distantes da nossa realidade? Nós fazemos o devocional, nós vamos aos cultos e depois parece que a gente volta para uma realidade que é completamente diferente daquela que a gente lê nas Escrituras e que Deus nos promete. Nós lemos nas Escrituras e aprendemos e cremos que Cristo venceu o pecado e a morte, e por conta disso nós já fomos reconciliados com Deus. Mas, na realidade, nós ainda pecamos e nós ainda sofremos os efeitos desse pecado que Cristo venceu. E então parece que nós vivemos entre essas duas realidades que são muito diferentes entre si. E nós vivemos com essa expectativa na promessa que o Senhor nos fez, que por meio de Cristo todas as coisas seriam feitas novas, mas quando nós encaramos a realidade, nós vemos sofrimento, nós vemos pecado e vemos coisas que são opostas àquilo que o Senhor nos prometeu. Antes de nós continuarmos a nossa conversa, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu sou Mariana, caso você não me conheça. E se você me conhece, já acompanha o canal aqui há algum tempo, você sabe que eu tô em um cenário diferente. Eu tô na casa da minha sogra. Nós viajamos da nossa cidade até a cidade da minha sogra, que é bem longe. Nós gastamos 2 dias de viagem, porque nós precisamos parar. E sempre que eu preciso viajar, eu me sinto presa entre duas realidades, que é a realidade da minha casa, da minha rotina, das minhas coisas, e a realidade do lugar para o qual eu estou viajando. Então, a rotina que eu geralmente tenho ali na minha casa, ela é alterada, porque eu preciso me preparar para a viagem, e eu ainda não vivo a realidade da viagem em si. Eu confesso para vocês que é um processo bem difícil para mim, principalmente agora que eu tenho filho, porque eu gosto muito da rotina e de que as coisas tenham um ritmo, e quando eu vou viajar, eu sinto que esse ritmo é quebrado mesmo antes de eu viajar, né, na preparação, enfim. E sempre que eu tô passando por esse processo, né, de organizar e de me preparar para a viagem, eu lembro de uma expressão teológica que resume muito bem essa tensão entre viver entre duas realidades que são muito diferentes. E eu pensei em trazer essa reflexão aqui para vocês também. A expressão que eu mencionei para vocês fala sobre nós crermos e termos a certeza de que Cristo já venceu o pecado. Então ele já morreu por nós, já nos reconciliou com o Pai, mas na realidade, né, nós percebemos que nós ainda vivenciamos e ainda sofremos e ainda observamos os efeitos do pecado. Então Cristo já venceu e por meio dele nós também já somos vitoriosos, mas ainda assim nós vivemos em um mundo coberto pelo pecado e pelos efeitos, né, pelo caos que o pecado trouxe ao mundo. Então eu creio no sacrifício de Cristo, no que Cristo fez por mim, mas o meu filho ainda adoece, o meu filho ainda faz birra, eu ainda me irrito, eu ainda peco, a minha casa ainda fica bagunçada, as roupas se acumulam e eu ainda presencio na minha vida, dentro do meu coração, na minha casa e no mundo, os efeitos, né, do pecado, a desordem que o pecado trouxe. E de alguma forma as coisas sempre estão e sempre estarão fora do lugar, seja no meu próprio coração, na minha própria vida, ou seja no mundo, né? E isso fica muito claro quando a gente tem um dia mais difícil, quando a gente não está se sentindo tão bem, quando a gente erra, quando a gente peca em algum ponto, ou quando a gente abre, né, as notícias e a gente vê como o mundo está em desordem, como as pessoas ainda sofrem tanto, como ainda nós vivenciamos diretamente os efeitos do pecado. E a resposta para essa tensão é que sim, nós já fomos reconciliados com Deus, já podemos nos alegrar pela vitória de Cristo, porque isso nos dá a vitória também, mas nós ainda esperamos a restauração de todas as coisas. Então nós vivemos nessa tensão do já, mas ainda não. Cristo já venceu, mas as coisas ainda não foram restauradas plenamente. Nós precisamos aprender a ver os sinais de desordem no mundo, e não são poucos, infelizmente, mas precisamos ver essas coisas e aprender a lembrar que as coisas nunca estarão em perfeita ordem do lado de cá, e não estarão até que Cristo venha e de fato restaure todas as coisas. E então aprender depois de olhar para todo esse caos em que o mundo se encontra, nós
usar tudo isso, né, o sofrimento, as dores que nós enfrentamos, como uma espécie de combustível para nossa esperança. O sofrimento que nós vemos nas pessoas, a culpa que nós carregamos quando nós pecamos e falhamos, o medo que a gente sente quando a gente lê uma notícia e a gente percebe o quão violento, inseguro e perigoso o mundo está, deve nos fazer lembrar que nós precisamos que Cristo venha, que nós precisamos que as coisas sejam feitas novas, enfim. Conhecer essa expressão e entender o significado dela me fez ver a minha vida de uma forma muito diferente. Toda vez que algo sai do seu ritmo natural e toda vez que algo sai do lugar em que deveria estar, eu lembro disso, eu lembro de que as coisas não estão em seu devido lugar, que meu coração não é como deveria ser, que as coisas não acontecem como deveria acontecer. E eu sou levada a desejar que Cristo volte para que as coisas voltem à ordem natural. Isso me permite viver uma vida que é permeada por lembretes de Deus de que Cristo precisa voltar, porque as coisas quebram, as coisas doem, as coisas machucam, eu adoeço, meu filho adoece, meu filho não é como deveria ser, meu esposo não é como deveria ser, eu não sou como deveria ser, porque nós vivemos e experienciamos os efeitos do pecado. E essa expressão, o já, mas ainda não, é muito interessante porque nos faz desejar ainda mais a volta de Cristo e nos faz viver a nossa vida comum percebendo os efeitos do pecado, mesmo na nossa casa, mesmo na louça que se suja, mesmo no filho que adoece, mesmo em nós que ainda pecamos, erramos, e nós nos damos conta de que tudo está fora do seu lugar, e então nós somos levados a desejar que as coisas voltem à ordem natural, à ordem que Cristo criou para ser. Que ao nós nos vermos no meio dessa tensão e ao nós observarmos o estado em que o mundo se encontra e nós lermos as notícias, nós possamos olhar para Cristo, olhar para a esperança que Ele nos deu e que nosso coração viva ainda mais expectante pela volta dEle, pelo momento em que de fato todas as coisas serão feitas novas e em que nós vamos poder experimentar e viver uma realidade só, uma realidade em que não é permeada pelo pecado, nem pelos efeitos, né, do pecado, uma realidade em que nós vamos poder viver de fato a realidade daquilo que Cristo prometeu e os resultados do sacrifício que Ele fez por nós. Então, quando todas as coisas forem reconciliadas, restauradas, e nós vivermos eternamente os frutos do trabalho que Ele fez por nós. Eu espero que esse vídeo tenha falado no seu coração, que seja útil no seu dia a dia, que essa mensagem, que essa expressão você possa carregar com você enquanto você vive a sua vida comum, que você possa ter o seu coração aquecido pela esperança de que um dia todas as coisas serão restauradas, serão feitas novas e que nós possamos viver a nossa vida com essa esperança, cada vez mais desejando que Cristo volte. Que Deus abençoe você e a gente se vê no próximo vídeo.